Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Bem? Glória a Deus, que passamos bem, graças a Deus, e o Senhor está no controle de todas essas coisas, né? Na verdade, eu tenho certeza que você passou um ótimo dia, uma ótima semana, e essa semana ainda vai ser melhor do que a anterior, pode ter certeza disso, tá bom? E amados, hoje a gente, vamos dizer assim, vamos conversar a respeito de um assunto muito interessante. É uma reportagem que eu vi, tá? Que fala sobre quem são os pastores maçons que dominam a igreja no Brasil. Vou repetir. Amém? Vou repetir aqui esse assunto, eu vou mostrar para vocês, no caso especificamente, que quem são os pastores maçons que dominam as igrejas brasileiras. Já saiu várias reportagens, né, que a gente vai, várias reportagens sobre esse assunto, tá? Mas, na verdade, eu vi hoje uma reportagem, até tá aqui, que eu acho que a gente pode, vamos dizer assim, discutir. Quer ver? Essa reportagem aqui, eu vou mostrar aqui para os irmãos, olha só. Tá, essa reportagem que fala quem são os pastores, vamos dizer assim, maçons. A gente percebe que a igreja que a gente pensa que não é, pensa que a igreja não está debaixo da maçonaria, mas tem igreja que está debaixo sim da maçonaria. Agora, irmãos, a verdade é, você sabe o que é maçom? Você sabe o significado da palavra maçom, como funciona? Você sabe? Veja bem, a maçonaria é vamos dizer, é uma sociedade secreta, cujas as ações elas são reservadas, tá certo? Apenas para que delas participam somente, irmãos, vamos dizer assim, os homens, né? Vamos dizer assim, é uma organização que tem por principal foco, principal ponto, certo? É a liberdade, igualdade e fraternidade. Outros valores defendidos pela maçonaria são o aprimoramento moral, intelectual de seus membros, independente do credo, classe social, certo? Político ou etnia, isso não importa, né? Importante é que tenha vamos dizer assim, uma pessoa que tenha mais conhecimento. Então, os maçons creem que todo homem é livre e possui bons costumes, tá? Então, as suas únicas exigências são que o candidato possua um espírito filantrópico e de busca sempre a perfeição. O termo, vamos dizer assim, o termo maçom, tá certo? É de origem francesa, nesse caso especificamente, e significa construção. O termo maçom é uma versão português e do francês. A maçonaria é extensa, significa associações de pedreiros, por incrível que pareça. Então, mas pastor, por que o senhor está falando isso? Para você entender por que alguns pastores eles têm essa mesma intimidade com os maçons, apesar de ser uma sociedade secreta, mas a gente percebe que a maçonaria, ela sim, vamos dizer assim, é uma associação que não está, vamos dizer assim, ligada propriamente com Cristo Jesus. É diferente, tá certo? Então, os maçons, a estrutura, eles se reúnem em células autônomas, chamadas de oficinas e ateliê ou lojas. Todas iguais têm o direito de honra, independente entre si. A maçonaria está presente em todos os continentes, com mais de 5 milhões de membros. Inclusive, Brasília, ela foi constituída, formada dentro de um contexto maçom, tá certo? Então, a maçonaria está presente em todo o continente, com mais de 5 milhões de membros espalhados pelo globo. No Brasil, estima-se que existem aproximadamente 170 mil membros distribuídos em mais de
4.000 lojas. Lojas para a gente seriam templos. Os templos que eles possuem. Eles chamam de lojas, né? E funciona baseado no conceito fundamental de fraternidade, respeito e liberdade. A fraternidade tem como fundamento a ideia de que todos os seres humanos foram criados pela mesma força que rege o universo. Ou seja, abrindo parênteses, seria Deus. Tá? Assim, todas as pessoas são iguais, devendo tratar umas às outras com respeito e solidariedade. Então, a relação da liberdade, a ordem defende que todas as pessoas, apesar das diferenças, não é isso? Diferenças, tá certo? Devem saber conviver umas com as outras. Devem saber viver no meio de uma sociedade baseada no respeito, tá certo? Então, assim, o maçom prega que o respeito, tá certo, da liberdade conduz a uma sociedade mais justa e igualitária, em que todas as pessoas devem desenhar as mesmas obrigações e os mesmos direitos. Então, a maçonaria é uma religião? Podemos achar, é uma religião. A maçonaria não é uma religião, mas é uma ordem que possui uma ligação, veja bem, uma ligação religiosa, espiritualidade, pois seus membros acreditam que existe a existência de uma força superior que rege o universo. Você vê que ele não chama Deus, ele chama uma força superior. Tá certo? Então, a gente percebe que, para os maçons, essa força é chamada do grande arquiteto do universo. Além disso, a maçonaria não faz distinção entre a diferença de crença religiosa que existe, sendo tolerante com todas as formas de fé. As pessoas de todas as religiões podem ser aceitas na ordem. A única exigência é que maçom acredite na existência do Criador do universo. Somente isso. Não tem Jesus Cristo. Só tem o Criador do universo, que seria Deus. É só para ver, é só para você ter essa visão, tá certo? Então, veja bem, a maçonaria só não aceita que seus membros sejam ateus, ou seja, que eles não acreditem na existência do ser superior que criou e rege o universo. Entendeu? Então, para algumas pessoas, tá certo? Para algumas pessoas, a maçonaria está relacionada com o satanismo. Outros grupos misteriosos com o Illuminati. Apesar disso, essa relação não é clara, não havendo provas concretas que aprovem essa associação. Então, você percebe que a maçonaria ela é uma sociedade secreta, certo? Agora, pastor, e aí, voltando agora para... Eu tentei passar isso para vocês, para que vocês possam entender isso, tá certo? Vamos lá. Não sei se vocês estão lembrados, vou tentar resumir. Não sei se vocês estão lembrados do deputado Cabo Accioli. Ele teve no Gideão, ele foi candidato a presidente, não sei se estão lembrados, tá certo? Saiu, então, como eu vi, saiu uma reportagem, saiu em todas as revistas, ele deu entrevista a respeito desse assunto. Então, Cabo Accioli subiu num palco dos Gideões e profetizou que Deus não aprova a presença de pastores maçons. Isso ele disse no Gideão, no culto, naquele altar, e que muitos evangélicos têm se perguntado quem são esses, como vivem, se são famosos ou anônimos. E os mais importantes, alguém pode ser pastor e maçom ao mesmo tempo? Essa é uma pergunta que é feita, vamos dizer assim, por muitas pessoas. Pode fazer isso, pastor? Pode. Então, esse questionamento parece não encontrar resposta, que aumenta ainda mais a dúvida de quem podemos, então, confiar, já que até pastores evangélicos se renderam a essas fraternidades. Então, essa revista, a qual eu mostrei para vocês, que está lá, vou deixar no link, eu já mostrei a vocês qual é a revista, tá certo? Já publicou diversos artigos a respeito desse assunto, tá certo? Que é o envolvimento da maçonaria com a igreja evangélica. Então, documentos provam que a primeira igreja batista, a Bíblia, foi fundada no Brasil por membros seletos da maçonaria americana. A igreja batista, segundo o jornal,
tá certo? Ela foi fundada por membros seletos da maçonaria. E um dos fundadores foi o reverendo Richard, que na época era apenas um missionário. Ele veio para o Brasil com a família, financiado pela maçonaria. Pelo menos 3 anos após iniciar os primeiros cultos batistas, fundou, junto com os outros 7 membros da Batista, a loja maçônica George Washington, no ano de 1874. Então, note que a chegada da BIP no Brasil, tá certo? É anterior à fundação da Assembleia de Deus, que só seria fundado mais tarde, em 1911, aonde? No Pará. Então, a Igreja Batista ela é mais antiga do que a Assembleia de Deus, certo? Então, em 1911, no Pará, portanto, quando a Assembleia de Deus foi fundada, já havia pastores batistas, entre parênteses, maçons, tá certo? Então, segundo o livro Centelhos do Rosto Seco, já é uma contribuição para a história dos primórdios, Beth Antunes de Oliveira, a edição edição da autora, Rio de Janeiro, em 1985, o pastor batista que recebeu os missionários Daniel Berg e Gumer Wingre, não sei se você conhece essas pessoas, Daniel Berg e Gumer Wingre, eles são os fundadores da Assembleia de Deus. Agora, queira você ou não, preste bem atenção no que eu vou falar, queira você ou não, segundo a reportagem, quem fundou a Assembleia de Deus no Pará, que hoje existe aqui em Mossoró, existe em Natal, existe no Pará e existe no Rio Grande do Norte, a segunda revista, era maçom, era membro da maçonaria, assim como a maioria dos pastores batistas da época, tá certo? Então, esse fundador, ele, juntamente com o fundador da Igreja Batista, eram maçons. E ele teria recebido a ordens de apoiar os missionários no solo brasileiro. Era uma prática comum da fraternidade maçônica. Em vários trechos do livro, sugere que Daniel Berg e Gumer Wingre eram membros da maçonaria. Ou seja, o fundador da Assembleia de Deus, a qual muitos participam e muitos se elogiam, o fundador era maçom. Por isso que eu comecei lá no início dizendo a você quem é os maçons, que religião é essa. E outra coisa, não é religião, é uma sociedade secreta. Então, se a maçonaria teve comprovadamente na fundação de algumas das mais importantes igrejas evangélicas do país, é ingênuo acreditar que não estão na Assembleia de Deus. Eu vou repetir o que a reportagem fala. Se a maçonaria esteve comprovada, isso não é comprovadamente na fundação de algumas das importantes igrejas evangélicas no país, é ingênuo acreditar que não estão na Assembleia de Deus. Então, a maçonaria na Assembleia de Deus, a maior figura da Assembleia de Deus, depois de Daniel Berg e Gumer Wingre, com toda certeza foi pastor Paulo Leivas Macalão. É o fundador, foi o administrador da igreja Assembleia de Deus Madureira. Conhecido por sua integridade e trabalho, ele desbravou o Rio de Janeiro em alguns estados, sendo cofundador da Assembleia de Deus de Madureira, no Rio de Janeiro. A Assembleia de Deus de Madureira, no Rio de Janeiro, ela é muito forte, muito grande, tá certo? Apesar de não se ter registro de que Macalão fosse ligado à maçonaria, o homem que foi considerado seu braço direito ocupou um alto grau da fraternidade. Trata-se do reverendo Isaías Souza Maciel, o atual presidente da OMEB, Ordem de Ministros Evangélicos do Brasil e no exterior, com cerca de 30 mil pastores associados. Você está entendendo a reportagem? Então, o antigo site Grande Oriente Independente do Rio de Janeiro mantinha o registro histórico da sua fundação e homenageou o reverendo que foi grão-mestre da pessoa.
Então, irmão, com líderes que ocupam a alta cúpula da igreja evangélica, mais popular, mais populosa, sendo membros da maçonaria, não resta motivo para duvidar de que disse o cabo da senhora sobre eles estarem no altar dos Gideões. Irmãos, existem várias reportagens, sabe? O que me choca é que muitas vezes as pessoas querem colocar a Batista, a Assembleia de Deus, acima de outras denominações, achando que ela é a última Coca-Cola do deserto. Está entendendo? Existem, irmãos, igrejas, outras denominações, inclusive a minha, tá certo? A qual eu não vou dizer qual é, você pode depois pesquisar, tem nos meus canais embaixo, certo? Que eu não estou aqui para, vamos dizer assim, para puxar sardinha para a minha denominação, mas eu quero dizer que a nossa denominação, eu tenho certeza absoluta, eu creio, que não tem vínculo com a maçonaria, nenhum. O fundador da nossa igreja não tinha nenhum vínculo com a maçonaria. Tenho certeza disso, tá certo? Mas veja bem, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas criam um mito, achar não, que a Assembleia de Deus, que a Igreja Batista, a Bíblia, é o suprassumo do suprassumo. Meu irmão, não é o suprassumo, tá certo? Então, eu quero falar isso, eu quero dizer para vocês que vamos parar com essa história de achar que as Assembleias de Deus é a igreja melhor que tem. Veja a postura dos fundadores. Irmão, quando você planta algo, as raízes crescem e elas se estabelecem embaixo, os frutos dela aparecem. E os frutos dela, dessa raiz, ela não pode se autoalimentar. Ela precisa se alimentar pela raiz. E o fruto dela, que nasce, ela tem toda a linhagem da raiz que foi plantada. Então, meu amado irmãos, que você possa entender isso. E deixe seu comentário aqui, tá certo? E vou deixar o link, tá certo? O nome da revista nos meus comentários. Você vai lá e dá uma olhadinha, tá certo? Que Deus abençoe você. Continue no canal, compartilhe esse vídeo com curiosidade, tá certo? Com curiosidade. Então veja bem isso. A Assembleia de Deus, a qual hoje, aqui no Nordeste, aqui no Rio Grande do Norte, ela é a IADERN. Também, eu não estou dizendo que hoje a IADERN que estão aqui, os pastores que estão aqui, eu não posso dizer, nem confirmo dizer que não, nem que sim, mas segundo a reportagem, essa reportagem, o fundador, que é do Pará, e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus saiu do Pará, tá certo? Entrou em Recife, saiu de Abreu Lima e veio para Natal. De Natal, ramificou-se, tá certo? Então, irmão, vamos parar com essas coisas de achar que as Assembleias de Deus é o suprassumo do suprassumo. Nós temos a convicção que existem boas igrejas, irmãos, com boas histórias para contar. Deus abençoe você. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Em nome de Jesus.